Fala galera, sejam bem-vindos ao canal da Igreja Batista Atos de Amor. Fique agora com a nossa mensagem de sábado. Gente, hoje eu quero falar a respeito de um texto que se encontra em 2 Timóteo, no capítulo 3, os versículos 12, 13 e 14. Olha o que está escrito lá. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 12, 13 e 14. Na verdade, todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos, mas os perversos e os impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Quanto a você, permaneça firme naquilo que aprendeu e naquilo que acredita firmemente, sabendo de quem você o aprendeu. No contexto bíblico, no contexto que a maioria dos textos, principalmente do Novo Testamento, a gente vai ver um contexto de perseguição à igreja primitiva, né? Os primeiros cristãos ali da igreja foram muito perseguidos. Inclusive, o próprio Paulo, que depois se tornou apóstolo, o ofício dele era perseguir os cristãos, que ele era um fariseu, ele era um cara, um doutor na lei, um cara que prezava pelo judaísmo. E aí quando ele se encontra com o Senhor, a vida dele muda e ele não mais persegue os cristãos, mas começa a defender aqueles que acreditam no Senhor Jesus, aqueles que vivem o cristianismo, o evangelho de Jesus Cristo, e a vida dele muda completamente. Só que o contexto dele, o entorno dele, as pessoas com quem ele se relaciona estavam ligados sim a essa questão da perseguição. Talvez alguns amigos, parentes, familiares eram perseguidos por acreditarem no Senhor Jesus nas cidades onde a perseguição ela era mais firme, era mais contundente. Só que, assim, os cristãos eles eram mortos, eles eram torturados, eles eram obrigados a falarem que esse Jesus que eles acreditavam não existia, não tinha poder nenhum e não era nenhum Deus. Agora, eu e você nos dias atuais, a gente não sofre essa perseguição. A gente não vive isso, principalmente nós que moramos aqui no Brasil. A gente tem toda a liberdade para vir na igreja, para ter uma religião, para falar que nós somos cristãos. Aqui no Brasil nós temos essa liberdade. Em países como a China, como a Coreia do Norte, eu e você não teríamos essa liberdade que temos aqui. Só que aplicando ao nosso contexto, como que a gente pode aprender a lidar com perseguições olhando para 2 Timóteo no capítulo 3, nos versículos 12, 13 e 14? Para entender melhor, a gente precisa saber em que intensidade se daria essa perseguição a nós como cristãos. Eu observo muito que alguns jovens e adolescentes, tive contato com algumas pessoas que falaram isso para mim, às vezes por ela se dizer cristão, às vezes por ela se dizer alguém de uma igreja evangélica, ela sofre algum deboche, alguma zoação, sofre assim, lá o crente, entendeu? Tipo zoeira, coisa que acontece mesmo no dia a dia. Isso seria sim um tipo de perseguição numa intensidade bem menor. Agora, no nosso dia a dia, nas escolhas que nós fazemos, com as pessoas com quem nós nos relacionamos, quando isso se torna um incômodo, quando isso se torna algo que vai talvez te machucar, te deixar ruim, é muito legal, é muito importante a gente aprender como lidar com esse tipo de perseguição. E também olhar para os nossos amigos, os nossos irmãos que estão lá nesses países onde o evangelho é perseguido. Agora, à luz desse texto, entendendo o que o Paulo quis dizer para o Timóteo aqui na segunda carta que ele manda, como que nós podemos lidar com a perseguição? Primeira coisa que eu acho que é incrível a gente entender e perceber está no versículo 12, é uma questão de escolha. Toda vez que você se diz um cristão, toda vez que você diz um cara que acredita no Senhor Jesus, você faz isso por escolha. Você faz isso porque você escolheu, você optou a acreditar dessa forma. O versículo 12 está falando para a gente, na verdade, todos os que o quê? Todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Ele não coloca aqui a intensidade, serão mortos, serão torturados, ou então serão zombados, serão xingados, serão zoados. Não, ele não fala a intensidade. O que ele diz é uma escolha. Todos aqueles que querem viver piedosamente para Cristo Jesus serão perseguidos. Então, é uma escolha que eu e você fazemos. A gente escolheu acreditar nesse Senhor Jesus e por causa dessa escolha, a gente vai ter que renunciar a muitas outras que os nossos colegas da escola, aqueles que nós falamos que são os nossos amigos, que não têm a mesma fé que a gente, não têm as mesmas práticas que nós, que vivemos piedosamente em Cristo Jesus, essas pessoas vão olhar para nós e falar assim, lá vai o crente, lá vai o evangélico, lá vai aquele que só fica dando lição de moral nos outros.
eles olham assim para nós. O que nós temos que fazer? Nós temos que entender que isso é uma escolha que nós fizemos. Eu e você escolhemos viver piedosamente em Cristo Jesus. Essa é a primeira forma. A gente precisa entender, em primeiro lugar, que é uma escolha que a gente faz. Segunda coisa, a gente vê no versículo 13, é muito fácil de se desviar. Enquanto você escolhe esse amor, enquanto você escolhe viver piedosamente em Cristo Jesus, ao mesmo tempo também é muito fácil você se desviar desse caminho. É muito fácil porque se levantam enganadores, impostores. O versículo 13 fala: mas os perversos, os impostores, eles irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. O que mais vai ter na sua vida depois que você aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, serão impostores e enganadores que vão fazer de tudo para fazer com que você se desvie do caminho que você escolheu. Então, é necessário, é importante você estar com os olhos bem abertos, estar com os ouvidos bem atentos e entender que aquilo que você escolheu, as escolhas que você fez, a decisão que você tomou de estar ao lado do Senhor Jesus e de entregar sua vida nas mãos dele, precisa ser firme no seu coração. Precisa ser uma decisão que você não vai voltar atrás. Precisa ser uma decisão que você não vai tomar atalhos. Precisa ser uma decisão em que você não vai se desviar, porque é muito fácil se desviar. Cara, qualquer coisa chama a nossa atenção. Qualquer coisa nos atrai. Qualquer coisa desse mundo. A escolha que você fez precisa ser firme, precisa ser baseada numa decisão muito bem construída, sabe? Às vezes eu vejo muita gente se convertendo, levantando a mão e tal, e indo em retiro, indo em congresso, e a vida dele muda completamente, na outra semana tá a mesma coisa, não mudou nada. O que adianta eu e você participarmos de retiros? O que adianta eu e você participarmos de eventos, de congressos, se a nossa vida não vai mudar em nada na escolha que a gente acabou de fazer? Não muda nada. É muito fácil se desviar, mas não se desvie, porque no versículo 14, olha o que Paulo fala para Timóteo. Ele fala: a Bíblia é o que vai te manter de pé. Versículo 14, quanto a você, permaneça naquilo que aprendeu e naquilo que acredita firmemente, sabendo de quem você o aprendeu. O que ele está falando sobre aprender? O que ele está falando sobre naquilo que você aprendeu, naquilo que você acredita? Ele está falando sobre a palavra, ele está falando sobre os ensinamentos que nós recebemos do Senhor. Tudo que está escrito na palavra de Deus serve para mim e para você vivermos uma vida piedosamente na presença dele. Então, você precisa escolher, você precisa entender que é muito fácil se desviar, mas ao mesmo tempo que vai te manter firme nessa escolha que você fez e não vai deixar com que você se desvie, é a palavra de Deus. A palavra de Deus tem que ter uma intensidade, a palavra de Deus tem que ter um espaço no seu coração gigantesco para que você não se desvie e para que você viva uma vida piedosamente na presença do Senhor. O que a gente aprende é o que nos sustenta. O que você lê na palavra, o que fica guardado no seu coração é exatamente aquilo que vai te manter de pé diante das adversidades. Ou você acha que lá na China, os cristãos que estão sendo perseguidos, estão sendo mortos, você acha que eles estão firmes naquilo por causa do quê? Porque a palavra que o Senhor tem para o coração deles, a palavra que eles receberam, e tem até vídeos deles recebendo Bíblias e beijando a Bíblia e abraçando a Bíblia e assim tratando a Bíblia como o maior tesouro da vida deles. Por que eles tratam a Bíblia como o maior tesouro da vida deles? Porque dentro da palavra de Deus, dentro da Bíblia, existe uma mensagem que salvou ela. Dentro da palavra de Deus existe uma mensagem que resgatou ela, que libertou ela das cadeias. Só por causa disso, ela trata a Bíblia como aquilo que vai manter ela de pé quando os oficiais da polícia, quando os que vão matá-la, os que vão torturá-la, quando eles chegarem, a palavra de Deus é a que vai sustentar, é o que vai manter elas de pé. Porque ali ela sabe, independente do que acontecer com a vida terrena, independente do que acontecer com a vida aqui na terra, o que ela tem depois, no céu, com o Pai, é muito, muito melhor, é uma promessa que o Senhor tem para nós. Então, olhe para a Bíblia, olhe para a palavra, lembre-se de tudo aquilo que você aprendeu, porque é isso que vai te manter firme, é isso que vai te manter de pé. Para a gente encerrar, por isso, você precisa entender, você precisa escolher a Cristo. Antes de tudo, é uma questão de escolha. Não pense que escolher a Cristo é ir à igreja, beleza, eu sou evangélico, é postar alguma coisa no Insta, no Face, não é isso. Escolher a Cristo não é uma escolha que você faz obrigado pelos seus pais. Escolher a Cristo não é uma escolha que você faz para parecer mais legal, para conseguir ficar com alguma menina ou algum menino que também é evangélico. Não é isso.
Escolher a Cristo é você olhar para Cristo e ver nele a solução da sua vida. Isso é escolher a Cristo. Depois que você escolhe a Cristo, você precisa também entender, saber que vai ser muito fácil se desviar. Vão se levantar até os seus próprios amigos para falar para você, cara, larga a mão dessa vida de crente, isso aí não te leva a nada, vamos curtir, vamos beber, vamos pra loucura, vamos fumar, vamos zoar. Vai ter gente assim que vai sair de todos os buracos que você nem imagina para fazer você se desviar. É muito fácil, o texto fala, os perseguidores, os impostores, os enganadores, eles vão se levantar para desviar você do caminho. Mas nunca se esqueça, é na palavra de Deus que você vai encontrar aquilo que vai te sustentar. É na palavra de Deus que você vai encontrar aquilo que vai te manter de pé. Você quer ficar de pé quando as lutas chegarem? Você quer ficar de pé quando tudo ruim acontecer e nada mais der certo na sua vida? A única forma de você se manter de pé na presença de Deus é estando baseado na palavra. É olhando para a palavra e encontrando nela tudo que você precisa, e você vai encontrar tudo que precisa para poder viver uma vida boa e uma vida feliz. Essa é a mensagem de hoje. Que Deus abençoe demais a sua vida. Não se esqueça, 2 Timóteo capítulo 3, versículos 12, 13 e 14. Você está sendo perseguido? As pessoas estão te zoando, te zombando, falando que você é um crentinho? Olhe para esse texto e nunca se esqueça da escolha que você fez, da facilidade que será para você se desviar e da firmeza que você vai encontrar na palavra de Deus, que é o que vai sustentar os seus pés nessa caminhada. Um abraço, que Deus te abençoe e até a próxima.